Boxe Flamengo, vamos aqui iniciar mais uma entrevista, mais uma homenagem a um grande ídolo da história do Flamengo e, por que não, do futebol brasileiro. Eu estou aqui com ninguém menos que Evaristo Macedo, história como jogador, treinador, e não só no Brasil, né, mas como na Espanha também. E é uma honra estar aqui com o senhor, né, um mestre, né? Eu fui fazer uma pesquisa mais profunda na carreira do senhor e eu fiquei assim, impressionado, né, porque eu conhecia mais no caso, a carreira de jogador, né, porque eu gosto muito de ler a história do Flamengo, e aí tem aquele livro também, Os 10 Maiores Jogadores do Flamengo, que o senhor tá ali, né? Então assim, é uma honra muito grande assim, pra gente estar aqui, podendo conversar com o senhor, falar de Flamengo, falar do futebol brasileiro. E se o Gilson quiser falar alguma coisa aí. Para mim, bom amigos, para mim é uma honra estar aqui ao lado do Evaristo Macedo, né? Um jogador e técnico, né? Ele foi jogador e foi técnico de vários clubes no Brasil, no mundo, e foi jogador inclusive do meu querido Flamengo. E eu não vi jogar futebol, mas acompanhei muito sobre a carreira dele, vendo vídeos, lendo na internet histórias dele. E uma história muito vitoriosa e muito bonita para a gente conhecer um pouco sobre ele. E só para deixar a galera aqui para saber quem foi o Evaristo, os principais títulos como jogador: foi tricampeão carioca pelo Flamengo, né? 53, 54, 55, 3 vezes campeão da Copa da UEFA pelo Barcelona, 2 Copas do Rei e 2 espanhóis, isso só pelo Barcelona. Depois ganhou mais 3 espanhóis pelo Real Madrid, que é o arquirrival. E o Evaristo é o único jogador, né, a marcar 5 gols no único jogo com a camisa da seleção brasileira, né? Até hoje ninguém. É um recorde. Um recorde, né? E como treinador, tetracampeão pernambucano pelo Santa Cruz, 72, 76, 78, 79. Um super campeonato pernambucano de 76. Pelo Bahia, hexacampeão baiano, campeão brasileiro de 88. E pelo Grêmio tem uma Supercopa do Brasil, a de 90. Campeão gaúcho também em 90 e campeão da Copa do Brasil em 97, infelizmente em cima do nosso Flamengo. Faltou a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste? Faltou. Bahia. Sempre falta uma coisa. Então, a gente vai começar falando um pouquinho da carreira do senhor. Saber como é que eu estava lá pesquisando, né? O senhor começou lá no Madureira, né? E como é que foi o início lá no Madureira? Lá na base, nas categorias de base até a chegada ao profissional? Bom, na realidade eu gostava de jogar peladas, né? Naquela época, muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, todos os bairros tinham um campo de futebol. E era normal que a garotada se reunisse, ia vir o time da rua, ia vir o time do bairro, e faziam campeonatos entre bairros e tal. E eu sempre participava, até que um dia um dos meus amigos disse: Evaristo, eu recebi um convite para fazer um treino lá no Juvenil do Madureira. Quer ir comigo? Eu digo, vou. Eu morava no Grajaú, era um pouco distante de Madureira, mas eu fui com ele. E chegando lá, faltou gente para o treino. Ele disse para o treinador, disse: olha, eu tenho um amigo meu que joga comigo lá na rua, ele pode completar aqui. Aí me chamaram, eu fui e fiz o treino. Quando acabou o treino, ele pediu para mim voltar. E a partir daí eu comecei a ficar no Madureira, joguei um campeonato inteiro de juvenis. Aí fui para a seleção carioca de juvenil também, né? Fui crescendo, né, no Madureira e cheguei inclusive aos Jogos Olímpicos de Helsinki, na seleção brasileira. Quando eu voltei de lá, aí eu fui para o Flamengo. E como é que foi essa negociação do Flamengo? Tem uma história meio curiosa aí que seu pai também... Não, eu naquela época, existia o passe, né? Os jogadores pertenciam aos clubes, mas o meu pai disse: não, ele não vai pertencer a ninguém. Se vocês quiserem, ele joga. O meu interesse é que ele estude, que não seja jogador. Agora, se ele tiver liberdade, porque ele pode não estar gostando do ambiente, ou pode não estar se dando bem, ele vai tentar uma outra coisa. E o clube aceitou, porque é tal coisa, ele dizia: não vai dar em nada, vamos aceitar e tal. Só que eu, quando cheguei no Flamengo, o primeiro ano eu tive um pouco de dificuldades ainda, porque eu fazia o CPOR, né? E o CPOR, fora do período escolar, era aos sábados e domingos. Então, às vezes tinha que sair domingo de uma meio-dia
para ir para o Maracanã, cansado, acordava muito cedo. Foi um ano muito difícil para mim. Aí eu continuei, aí eu fiquei no Flamengo, fui jogar no Flamengo, sempre com o passe livre. Toda vez que eu renovava o contrato, tinha a cláusula de que eu ficaria livre. E como eu era um jogador bom, né, o Flamengo tinha interesse que eu continuasse, então ele queria que eu ficasse mais um ano ou dois, e fui ficando até receber a proposta para ir lá para fora. Eu estava com a seleção brasileira no Peru, jogando o Campeonato Sul-Americano, e fizemos as eliminatórias da Copa do Mundo de 58. E nesses jogos, os observadores do Barcelona estavam lá olhando os jogadores, uruguaios, argentinos, paraguaios, todos, na América do Sul. E eu fui escolhido. E aí eu me transferi para o Barcelona. Valente, o senhor participou do segundo tri carioca da história do Flamengo. O primeiro na era Maracanã, em 53, 54 e 55. Conte-nos como foram essas conquistas que ele colocou junto com outros jogadores definitivamente na história do Flamengo. Bom, o Flamengo, na realidade, ele tinha um time muito bom. Jogadores de alto nível, jogadores que passaram pela seleção brasileira. E era um time forte, né? E naquela época, o Maracanã era a casa do Flamengo. O Flamengo não jogava no seu estádio. Todos os jogos que nós mandássemos, jogávamos no Maracanã. Então a gente tinha uma intimidade, um conhecimento do Maracanã muito grande. Isso nos ajudou, né, na conquista do tricampeonato, que não era fácil. Por quê? Porque o Fluminense tinha um grande time, o Botafogo, o Vasco era muito forte. Então realmente foi um título suado, com muito sacrifício, mas que nós chegamos lá. Por que você resolveu sair do Flamengo rumo ao futebol espanhol, mesmo correndo o risco de ficar fora da Copa de 58? O que acabou acontecendo? Bom, a proposta que eu tinha era, digamos assim, irrecusável, entre o que se ganhava aqui e o que eu ia ganhar lá fora. E eu fui. E a CBD naquela época, não era F, era D, eles me disseram que se houvesse oportunidade, que eles me chamariam para a Copa do Mundo. E realmente eles foram lá. O supervisor foi a Barcelona, mas aconteceu uma coisa que me prejudicou, é que a Espanha não tinha se classificado para a Copa do Mundo. Então os campeonatos, a Copa da Espanha e o campeonato, eles não anteciparam o final. O último jogo que eu fiz com o Barcelona antes da Copa do Mundo foi praticamente 2 dias antes de começar a Copa do Mundo. Então não havia como eu ir, porque o Brasil fazia treinamentos. Naquela época os treinamentos eram longos, eram um mês e tanto treinando, e eu não participei. Então eu não fui para a Copa do Mundo. Qual era a maior dificuldade assim, dos jogadores na época do Sul? A grande dificuldade que nós tínhamos é que, primeiro, os gramados não eram como são hoje, né? Esse tratamento não tem. Eram bons gramados, mas não eram iguais. E segundo também, é que já naquela época, os clubes tinham algumas deficiências financeiras, né? Então atrasava muito o salário. Havia uma compensação que hoje não existe mais, né? É que nós ganhávamos por jogo. Aquilo que a gente dizia era o bicho, entende? Era o bicho. Então, a gente jogava porque sabia que o salário ia atrasar, precisava ganhar para receber aquele dinheiro extra, entendeu? E era assim que a gente convivia com os clubes, entende? Os clubes atrasavam o salário. Era tipo uma bonificação por meta? Era. Não era. Por meta passou a ser depois. Depois é que disseram, bom, se for campeão ganha tanto e tal, mas não ganhava durante os jogos. Mas na nossa época ganhava por jogo. O senhor teve assim, alguma dificuldade para se adaptar ao futebol espanhol? Ou deslanchou logo de início, não teve dificuldade nenhuma lá? Não, eu não tive dificuldade até por uma razão muito simples. Quando eu cheguei no Barcelona, o Barcelona tinha jogadores paraguaios e tinha jogadores uruguaios também.
Entende? Então havia um entendimento muito bom, sabe? Então eu não tive dificuldades, nenhuma. E também porque eu cheguei num momento bom da equipe do Barcelona, entende? Era uma equipe boa, uma equipe forte, então eu não tive nenhuma dificuldade. Entende? Eu também cheguei lá num bom momento, porque vinha de campeonatos aqui, e logo no início comecei a jogar bem, me entrosei bem, e aí a carreira ficou mais fácil. É só uma curiosidade, o senhor foi o primeiro brasileiro a jogar no Barcelona ou teve outro antes? Não. Há muitos anos atrás, na época do amadorismo, praticamente, do semiprofissionalismo, houve um jogador brasileiro chamado Jaguaré, que era um goleiro que jogou lá, e um outro jogador também, que agora é Fausto, um centro-médio antigo, que jogaram, mas foi nos anos 30, de 30 a 35, e que ainda não tinha o profissionalismo, né? Mas na época do profissionalismo mesmo, eu fui o primeiro brasileiro a ir para o Barcelona. E não somente para o Barcelona, mas para a Espanha, de um modo geral. O primeiro ano que eu joguei na Espanha, eu era o único brasileiro no Campeonato Espanhol, não tinha outro. O senhor teve uma atitude ousada na época, que foi se transferir do Barcelona para o Real Madrid, né, que são os dois rivais, né? Esse tipo de transferência na época de jogar no outro rival não era comum. Por que o senhor tomou essa decisão e como foi a reação das torcidas rivais no início? Bom, na realidade, o meu contrato tinha terminado com o Barcelona. E o Barcelona me fez uma proposta para me nacionalizar. Queria que eu me transformasse em espanhol, instigado pela Federação Espanhola, que queria que eu jogasse o Campeonato do Mundo em 62 pela Espanha. Eu não recusei, eu apenas disse que eu não tinha descendência de espanhóis. Se eles arranjassem uma descendência para mim e tal, desde que eu não perdesse o meu passaporte brasileiro, ia tudo bem. Então o Barcelona se precipitou. Naquela época você só podia ter 2 jogadores estrangeiros. E eu sempre, todo ano, eu ocupava uma vaga. A outra vaga era sempre mudada, de um jogador diferente. E aí, o Barcelona tinha presidente novo, contratou 2 jogadores, um uruguaio e um outro jogador lá da Europa e tal, achando que eu ia me nacionalizar. Só que eles não encontraram uma maneira de fazer essa jogada. Então o Barcelona queria renovar o meu contrato e que eu ficasse jogando os jogos de Copa, os jogos de... Eu digo, não, para jogar eu tenho que jogar todos os jogos, senão eu não quero renovar. E o jogador estrangeiro na minha época, ao final do contrato, ele ficava livre. Ele não ficava preso ao clube. E eu fiquei livre. 5 anos depois, que o meu contrato foi de 5 anos. Aí eu fiquei livre. Eu tinha renovado um ano mais, estava livre. E recebi a proposta do Real Madrid. O Real Madrid disse, olha, isso aqui não se pensa em nacionalizar ninguém, nós temos um espaço para você aqui muito bom, não precisa te envolver com a federação, vem para cá. Aquilo que você iria ganhar deles, nós te pagamos aqui. Aí eu fui-me embora, eu digo, então, me despedi lá do Barcelona, né? Foi uma atitude meio traumática, porque o povo queria que eu continuasse, né? Mas, de todas as maneiras, eu tinha que seguir a minha vida profissional, procurar a melhor situação possível, porque é uma carreira curta. Anos depois, alguns jogadores também fizeram o mesmo, de trocar o Barcelona pelo Real Madrid e vice-versa, né? Como foi o caso até mais recente do Ronaldo Fenômeno, jogou nos dois. Com qual dos 2 clubes o senhor se identificou mais? Barcelona. E o Ronaldo também, e o Rivaldo. O Barcelona é um clube que tem uma aceitação dos brasileiros muito grande. O Madrid é um pouco mais difícil. Não é impossível. Há jogadores brasileiros, o Roberto Carlos jogou muitos anos lá, outros jogadores jogaram também. Mas o Real Madrid é um time elitista. E o Barcelona é um time povão, popular. E fica mais fácil você se adaptar, entende? Mas eu não tive dificuldade em nenhum dos dois. A minha dificuldade no Real Madrid
é que logo no início da temporada eu tive uma lesão muito séria no joelho. Uma lesão, nós fomos fazer um jogo amistoso na Itália e o rapaz lá prendeu a minha perna e eu tive que fazer uma... E naquela época a medicina esportiva não estava tão adiantada como hoje. Então o primeiro ano que eu tive no Real Madrid foi praticamente um ano de departamento médico. Jogava um jogo, aí sentia de novo e tal, fui levando. E depois não, depois eu já melhorei, entende? Já melhorei. Mas a minha trajetória no futebol espanhol foi muito melhor no Barcelona que no Real. O Real em função das lesões que eu tive, sabe? Eu tive muitas lesões no Real Madrid. Ficou faltando alguma coisa assim na carreira de jogador? A única coisa que me faltou é que eu, por exemplo, participei de umas eliminatórias, classificamos o Brasil para uma Copa do Mundo e depois eu não participei da Copa do Mundo. Né? Isso aí é triste. E eu vendo aqueles companheiros que jogaram comigo, 58, a né? grande maioria jogando ali no time. Entende? Mas isso faz parte, né? São o acidente ou o incidente do futebol. E por que o senhor, depois que encerrou a carreira, decidiu iniciar, no caso, continuar no futebol como técnico? Não, eu logo imediatamente não comecei. Eu estava cursando aqui, quando eu viajei para a Espanha, a Faculdade de Direito e a Educação Física. E quando eu voltei, a minha intenção era terminar. Eu já estava cursando o 4º ano de Direito e o 1º de Educação Física. E eu não consegui revalidar aqueles 4 anos que eu tinha de Direito, por causa da... Nós estávamos naquele momento político muito difícil e tal, e quem trancasse a matrícula durante alguns anos, depois não tinha direito à renovação e tal. Aí eu resolvi fazer Educação Física, que era mais rápido, mais fácil. Naquela época eram só 3 anos, hoje já são mais anos. E aí fui fazer Educação Física. E fazendo Educação Física, eu comecei a aprender, né? Eu fazia as coisas mandadas, né? Não na parte técnica, mas na parte física. E eu achei que eu já estava preparado para assumir um clube. E eu recebi aí um convite, né? Primeiro do Madureira, para supervisionar o futebol lá. E eu fui, e o Madureira foi muito bem no campeonato, sabe? Foi muito bem. Me chamou a atenção. Aí o América me chamou. O América era perto da minha casa, era cômodo, sabe? Aí eu comecei a minha carreira de treinador no América do Rio. Fizemos um time muito bom lá, com muito bons jogadores, né? O América teve muito êxito naquela época. Senhor, qual foi o melhor time que o senhor treinou? É o tetracampeão pernambucano de Santa Cruz, de 72, 76, 78, 79, o campeão brasileiro Bahia de 88 ou o Grêmio campeão da Copa do Brasil de 97? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. As comparações de futebol são muito difíceis. Mesmo porque cada jogador tem uma característica diferente, tá? Os sistemas de jogo também, dependendo do jogador. Mas se você disser quais foram os melhores times, eu vou te dizer. Santa Cruz foi um grande time. Um time que se igualava a todos aqui do Rio. Ele não chegava, nós não ganhamos títulos nacionais porque as arbitragens eram muito, entende, muito caseiras, era difícil quando a gente jogava no Rio, era um problema muito sério. Agora, acho que o time do Grêmio foi um time fantástico, extraordinário mesmo, um time maravilhoso, de grandes jogadores, né? E tinha um entendimento, um relacionamento muito bom também. Agora, o grande time mesmo, porque esse foi feito, né? Pedra por pedra, foi o do Bahia. O Bahia eu comecei em janeiro a preparar um time para o Campeonato Brasileiro. Coisa que hoje nos clubes não se faz mais. Né? Quando termina um campeonato, existe uma mudança muito grande. E eu não. Eu comecei a montar o time ali. O time foi muito bem, ganhou o Campeonato Baiano, cresceu e fez um Campeonato Brasileiro muito bom. O final foi contra o Internacional de Porto Alegre. Venceu o Peju 2-0, do segundo empatou 0-0 em 88. Nós ganhamos de 2-1. Não, foi 2-1, eu acho. Não estou bem lembrado. Na Bahia e 0-0 em Porto Alegre. Mas um 0-0,
que naquele dia nós tivemos a oportunidade de fazer 2 ou 3 gols também, mas desperdiçamos as chances. Então ficou um jogo nervoso no finalzinho, porque se o Internacional fizesse um gol, complicava, né? Esse jogo eu lembro muito bem dele, que meu pai é torcedor do Bahia. É? Meu pai é torcedor do Bahia e minha mãe é do Vitória da Bahia. Pô. E os filhos é tudo torce para o time de Rio e São Paulo. Que briga em casa. Que briga é muito grande. O senhor já treinou vários jogadores, todo mundo aí, e a gente queria saber qual foi o melhor jogador que o senhor já treinou. Assim, que o senhor, esse era o jogador mais disciplinado que eu já treinei. Olha, quem elege o melhor é a imprensa, né? Hoje, atualmente, a imprensa, são alguns treinadores, os próprios jogadores e tal. Mas, na realidade, se observar bem, não existe o melhor, existem os melhores. Entende? Porque, às vezes, um grande jogador, que está com um prestígio muito grande, joga do lado de outros grandes jogadores, fica muito fácil para ele. Né? A gente pode citar aqui, por exemplo, o caso do Messi. O Messi hoje é uma figura extraordinária, mas se você olhar os jogadores que estão do lado dele, são também jogadores de são seleção espanhola e tal, que fazem com que ele cresça. Então eu tive realmente muito bons jogadores. Eu me lembro, lá em Pernambuco, tinha o Givanildo, tinha o Luciano, depois veio o Joãozinho, que era um excelente jogador, o Betinho, grandes jogadores. O Nunes, né? O Nunes mesmo. Nunes. Depois, numa segunda etapa, eu tive outros bons jogadores, eu tive Carrasco, eu tive Nunes, bons jogadores, excelentes jogadores. Tinha um meio-campo chamado Herber, que era fantástico, entende? Agora, cada clube que passa vai tendo outros grandes jogadores, não resta dúvida, mas para te dizer, se eu disser assim, eu vou fazer uma análise qual foi o melhor, é muito difícil, porque depende também do momento, das circunstâncias e tal. Às vezes você tem um grande jogador, mas que não está num grande time, entende? E às vezes você tem um jogador médio que um grande time faz ele se transformar num ídolo, entende? Então esse futebol tem essas características, para você dizer quem foi o melhor, quem foi... Por exemplo, o Pelé passou a ser o melhor jogador do Brasil pela França. Foi a França que começou a dizer que o Pelé era o maior, entende? E aí tudo bem, aí vem uma onda, vai embora, sobe. Eu estava lendo um livro, isso antes até quando eu comecei a conversar com o Pepe, né, sobre a possibilidade de fazer a entrevista, que era o livro do Zé Roberto, que o senhor inclusive treinou ele no Santa Cruz. Foi no ponto esquerdo. Isso, e ele fala ali com relação, tem um capítulo no livro falando sobre concentração no futebol, e ele falou que o senhor foi um dos técnicos que aboliu isso na época no Santa Cruz, né, que lógico, tinha no dia do jogo sua regra, o pessoal se apresentar antes do jogo, mas que praticamente aboliu aquilo na época do Santa Cruz. O que o senhor acha da concentração no futebol brasileiro, que é um tema polêmico ali entre jogadores, treinadores que defendem? O problema, no clube, num time, a filosofia de vida, a mentalidade e o comportamento dos jogadores é diferente. Então você tem que ter cuidado quando você toma determinadas atitudes. Você concentrar um jogador que é correto, um bom profissional, é um castigo. Mas muitas vezes você tem que concentrar por causa dos que não são bons profissionais, entende? Então você está preservando, inclusive, o cara que não é bom profissional. Hoje em dia, a coisa melhorou um pouco. Os jogadores estão mais centrados e tal, e já tem clube que não está concentrando também, entende? Mas sempre existe um ou outro problema, a verdade é essa. Há uma coisa, por exemplo, que eu sempre olhava muito, os jogadores normalmente eles se casam cedo e têm filhos muito cedo. E ele está em casa, ele tem um bebê de 3 meses, 4, 5 meses, que tem uma cólica, não deixa ele dormir de noite. E ele tem que jogar no outro dia às 3, 4 horas da tarde, entende? Então a gente observava muito isso. Então
Então, algumas vezes que eu fazia, quando eu sentia que havia uma pressão muito grande, o cara ia dormir, só dormir. Ele dormia de manhã, almoçava e ia embora para o campo. Abolia aquela concentração da minha época, que a gente treinava sexta-feira e já ia para a concentração. Ficava sexta, sábado e domingo concentrados. Aí fica muito pesado também, né? Ficou faltando alguma coisa na carreira de treinador? Não, eu estou satisfeito, entende? Existe uma coisa na vida, e vocês vão pautar esse caminho que é muito bom, eu aprendi isso com algumas boas pessoas. Você tem que estar satisfeito com aquilo que você ganhou, não com aquilo que você perdeu, entendeu? Porque o esporte, quando eu falo do esporte, é um jogo. Um jogo você ganha, você perde. Eu já tive um time muito bom e não consegui ganhar o campeonato. E ganhei um campeonato com um time que não era tão bom, entende? Então isso faz parte da vida da gente. Eu não tenho queixas da minha carreira, eu não tenho inveja de ninguém. Eu acho que o que eu conquistei com muita luta, com muita força, com muita dedicação, entendeu? Se outros fizeram muito melhor e muito mais, parabéns para eles, que desfrutem, né? Que desfrutem disso tudo. Mas eu não fico aqui em casa olhando, comparando e vendo, não, de forma, eu estou satisfeito, o que eu fiz, talvez, quando você começa a pensar muito naquilo que foi a tua vida e tal, você diz, bom, eu não só acertei, cometi alguns erros, talvez hoje eu não fizesse isso ou aquilo, entendeu? Mas isso é uma questão de experiência, é a vida, entende? Faz parte da vida. Você, por exemplo, aos 40 você faz coisas, né? Deixa de fazer coisas que fazia aos 18. Isso é normal. É verdade. Não é? Senhor Evaristo, agora a gente vai falar um pouquinho só da política do Flamengo. Ano passado o senhor integrou a chapa do Ronaldo Gonlevski, né? A chapa Planeta Fla. Por que o senhor resolveu entrar assim, na política do clube ano passado? Não, eu não entrei. Entrar é o camarada que se oferece para fazer alguma coisa. E eu não me ofereci. Eu fui convidado. E o Ronaldo, ele trabalhou comigo no Flamengo, numa ocasião, e ele foi muito correto comigo. E nós conversávamos muito, discutimos os problemas do clube, do time e tal, sempre depois dos jogos, sabe? Ele me acompanhava muito. Então, quando ele resolveu ser candidato, ele me convidou. Eu pedi a ele para pensar um pouco, mas ele insistiu, houve uma insistência muito grande, e eu digo, tá bom, então eu vou te ajudar. E nós fomos. E eu acho até que nós estávamos fazendo uma campanha boa, sabe? Estávamos reunindo boas pessoas, muita gente me procurava e tudo e tal. Mas depois, você sabe, uma campanha, mesmo que seja no clube, tem gastos, né? Então chegou numa hora que ficou um pouco difícil, sabe, a continuação. E ele então, ele resolveu, ele nos reuniu, eu fui contra ele terminar a campanha, né? Eu e mais alguns fomos contra, nós queríamos ir em frente, né? Mesmo com dificuldades e tal, queríamos ir em frente, mas ele achava que não. Sacrificar os amigos, as pessoas e tal, deixou. E nos liberou para que nós escolhêssemos uma outra chapa. Eu não escolhi. Eu digo, não vou agora me unir. Se eu antes estava contra, não vou ficar a favor agora. Eu vou respeitar todos os outros, né? Porque eram pessoas que eu conhecia, mas não participei da coisa política, deixei de lado e tal, e até hoje não me envolvo na política do Flamengo de jeito nenhum. Agora vamos voltar a falar de coisa mais leve do que a política. O que o Flamengo representa na vida do senhor? O Flamengo é um estado de espírito, entende? É como se fosse uma religião. Se você me perguntar, mas por que você é católico? Eu digo, porque foi a religião que me trouxeram e eu aceitei,
E hoje, até hoje, eu sou católico, aceito tudo com relação à Igreja Católica. Aí você diz assim, mas tem católicos que os filhos são evangélicos, que são... Tudo bem, é uma opção da pessoa, né? Então, quando eu cheguei no Flamengo, é que eu senti a força do Flamengo. Eu, garoto, eu era Flamengo. Meu pai me levava para ver jogo. Eu vi, por exemplo, o Leônidas jogar, eu vi o Zizinho jogar, eu vi o Perácio, o Vevé. Então eu era fã do Flamengo, eu adorava. E é uma coisa muito interessante, é que eu gostava do Zizinho. E eu joguei depois, anos depois, na seleção brasileira com o Zizinho. A gente chamava de mestre. Era o ídolo do Pelé. E ele me chamava de garoto. Dizia, ô garoto, vem cá, garoto, e o mestre e tal. Eu ficava abilolado, eu digo, como é possível, meu Deus, eu torcer por ele, ele agora está aqui junto de mim. Então eu me acostumei com as coisas do Flamengo. E quando houve a oportunidade de eu sair do Flamengo, eu tinha o convite do Vasco e do Fluminense. E meu pai disse, não, quem vai escolher o time é você. Eu digo, eu quero ir para o Flamengo. Aí eu vim para o Flamengo. O Flamengo é um estado de espírito muito bom, sabe? Mesmo nas derrotas, como atualmente, o Flamengo passando por esses momentos difíceis, a gente está sempre esperançoso de que a coisa vai melhorar. Evaristo, conta um momento marcante e inesquecível como jogador do Flamengo. Eu acho que o jogo mais importante, tivemos jogos, todos os jogos decisivos são importantes, mas o tricampeonato, o último jogo, quando nós jogamos com a América, foi um jogo muito difícil, por uma razão muito simples, porque era uma melhor de 3. O primeiro jogo foi 1-0, eu fiz um gol no final do jogo, 1-0. O segundo jogo, quando nós fomos jogar contra o América, a esperança de ali nós terminarmos o campeonato, porque melhor de 3, se você ganhar 2, acabou. Só que logo no início do jogo, nós perdemos um jogador que ficou no campo fazendo número, né? Então nós estávamos com 10 jogadores e o América tinha um bom time. E conclusão, nós perdemos um jogador de defesa, era um zagueiro, Jadir. E aí facilitou para o América nos venceu de 5-1. Quer dizer, uma coisa que nos marcou muito. E quando veio o jogo final, né, nós estávamos mordidos, né? Nós queríamos ganhar. Estávamos com desfalques também. O Índio não pôde jogar, né? E aí o Freitas Solis, que era o treinador, disse, Evaristo, você vai ter que me ajudar hoje. Você vai sair do lado esquerdo e você vai jogar de centroavante, que eu vou colocar o Dida para jogar. Ainda não está muito bem preparado, mas com você do lado, você ajudando e tal. Aí nós fomos para o campo, né? E ele jogou muito bem. Eu também nesse jogo estava muito bem, joguei muito bem, e nós acabamos ganhando o jogo de 4-1. Ele fez 3 gols e eu fiz um gol. E esse jogo marcou muito, né, a nossa passagem, não somente a minha, mas de todos os jogadores, porque você ganhar um tricampeonato é uma coisa excepcional. Senhor Evaristo, agora a gente aqui vai fazer uma homenagem para o senhor. Eu costumo dizer que a gente está materializando essa gratidão que a gente tem pelos grandes jogadores do Flamengo, pelos ídolos que ajudaram, né, a escrever a história do Flamengo, ajudaram o Flamengo ser o clube popular que ele é, ser essa religião, né, de arrastar multidões e, né, esse amor que às vezes parece insano para quem não entende, né? Então o Gilson vai entregar uma placa aqui do nosso blog que a gente está oferecendo para o senhor. Espero que o senhor goste, né? É uma singela homenagem, né? Da gente aí, por tudo que o senhor fez aí pelo Flamengo, acho que talvez não só pelo Flamengo, mas pelo futebol brasileiro, mundial. Né? Olha, eu agradeço muito. Eu agradeço muito pelo reconhecimento daquilo que a gente tentou fazer, né? Talvez não tenhamos conseguido tudo aquilo que era desejado, mas pelo menos uma parte dos nossos objetivos nós conseguimos. E ficamos agradecidos que essa nova geração de rubro-negros
nos tenham na sua lembrança. Com certeza. Inclusive, esse é um dos objetivos do blog, é resgatar e estar sempre mostrando a história do Flamengo, para que, lógico, ela não vai ser esquecida, mas que de vez em quando a gente vai lá, ó, pô, tem o Evaristo que aí está fazendo 80 anos, pô, tem uma carreira incrível, ganhou um grande título pelo Flamengo, foi um grande jogador, né, do Flamengo, e tem o Adílio, né, tem o Silva e tantos outros, né, tem o Zagallo, vários nomes, vários ídolos. Você quer mostrar aqui, né, as homenagens que o senhor já recebeu, né? Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui foi do pessoal lá do Tri, né, teve até lá na Gávea Encontro, saiu na TV Flá, teve até uma matéria aqui, Evaristo 10. Isso aqui teve até uma matéria bacana que saiu com, tem lá o Neymar lá, na seleção da Copa das Confederações, né, que o senhor foi lá na... Tá aqui, ó. Evaristo 10, né? Aqui, dos 80 anos. Eu botei até essas fotos lá no blog. Isso aqui é do Nação Rubro-Negra, né? Evaristo, 12º jogador. Então não é só a gente que está lembrando do senhor, né? A gente quer assim. Não, mas é bom, isso é muito bom. E você sabe, essas homenagens, essas lembranças tocam muita gente. Eu há pouco tempo, o Filipão me chamou para ir lá conversar com o pessoal da seleção e tal. Eu fui lá com um ambiente muito agradável, muito bom e tal. E eu disse para o Nilmar, olha, Nilmar, você está indo para o Barcelona e eu quero que você tenha muitos êxitos no Barcelona. Você não conhece a história do Barcelona, mas eu vou te passar só um capítulozinho. O maior artilheiro brasileiro da história do Barcelona sou eu. E o único jogador brasileiro que em jogos oficiais da seleção brasileira fez 5 gols fui eu também, que é o recorde. Então eu vou torcer muito para você fazer um gol a menos do que eu no Barcelona e você só fazer 4 gols no jogo na seleção. O pessoal todo do Rio foi muito bem, um ambiente muito bom. E essas homenagens que a gente recebe, entende, que a gente sabe que são homenagens sinceras, né? Desinteressadas, que é a coisa mais importante, né? Então a gente fica muito gratificado de saber que ainda existem pessoas que se lembram da gente. Muito obrigado pela homenagem. A nossa casa está à disposição de vocês. É uma casa rubro-negra. Aqui meu filho, meus netos são rubro-negros. Embora você sabe que na vida nada é perfeito. Eu tenho um filho que é botafoguense. Mas isso são coisas, são acidentes da vida, né? Acontece. É o pneu furado daquele carro muito bonito, mas que infelizmente acontece. Seu Evaristo, a gente quer agradecer, assim, eu tô, assim, é um privilégio mesmo, né, estar aqui. Não tem nem palavras assim para definir. Eu quero muito agradecer ao senhor, né, deixar o senhor Justo quiser falar alguma coisa para a gente terminar. Eu só quero também agradecer ao Evaristo, que para mim foi o blog Ser Flamengo me deu essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, apesar de eu ter visto várias às vezes na TV, como treinador do meu rival Flamengo até às vezes, mas eu vi na TV e é uma pessoa maravilhosa quando a gente vê nas entrevistas. E eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter conhecido o senhor pessoalmente. Muito obrigado. Mais uma vez a casa está aqui aberta para vocês, sempre que vocês quiserem, que chegarem aqui no Rio de Janeiro, né, e quiserem bater um papo, conversar um pouquinho, a gente está sempre à disposição, está sempre com o espírito aberto para receber aquelas pessoas que se lembram da gente com carinho, né? Um abraço a todos.